Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo. Esse é o Roda Viva Cultural, uma ação do Fórum Popular de Política Cultural Carlos Roberto Mantovani, que convida a todas e a todos os candidatos à Prefeitura de Sorocaba a vir conversar conosco através dessas lives sobre propostas para o setor artístico. Eu sou Rodrigo Sintra e vou fazer a mediação da live de hoje. Hoje contamos com a presença do candidato à prefeitura da cidade de Sorocaba, Renan Santos, do partido PDT. Boa noite e muito obrigado pela presença, candidato. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar falando aqui no Roda Viva Cultural, Fórum Cultural Mantovani. É um prazer conversar com vocês sobre cultura, sobre os nossos projetos, sobre a nossa cidade de Sorocaba, que eu tanto amo. Muito bom. Bom, e hoje contamos também com os nossos debatedores. Nós hoje temos Robson Catalunha, que é ator, performer, diretor e mestrando na Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, ECA. Boa noite, Robson. Olá, boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui para discutir cultura nesse momento tão sombrio que o nosso país atravessa. Muito obrigado. E temos também a presença dela, Tereza Badini, que é professora, cantora, produtora musical e mestre em arte, comunicação e sociedade pela Unicamp. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente na live. Boa noite, candidato. Boa noite, debatedores. Vamos, então, conversar sobre cultura. Isso aí, muito bom, muito obrigado. E, por último, contamos com a presença dele, que também faz a mediação dessas lives, Túlio Crepaldi, que é encenador, produtor musical e compositor, e também cofundador da CIA Som e Prosa. Boa noite, Túlio. Boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo, boa noite a todos os debatedores e debatedoras, e boa noite ao candidato Renan. Muito obrigado por aceitar trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado. Bom, neste primeiro bloco, cada debatedor poderá realizar uma pergunta ao candidato. O mesmo terá 5 minutos para a réplica. O mesmo debatedor tem direito a mais uma pergunta e o candidato terá 3 minutos para a tréplica. Eu vou ficar no cronômetro e vou avisar quando o tempo se esgotar. Assim que a minha imagem aparecer na tela, significa que você, candidato, e você, debatedor, tem 10 segundos para concluir. Tudo bem? Bom, você que está nos assistindo aí da sua casa, mande perguntas nos comentários para que no segundo bloco o candidato possa respondê-las. Então vamos convidar aqui o nosso primeiro debatedor da noite, Robson Catalunha. Olá, boa noite, candidato Renan. A minha pergunta tem a ver com a lei orçamentária anual para 2021. Nós temos orçados 9 milhões, pouco mais de 9 milhões, e a partir das suas propostas e desse orçamento, que prevê, por exemplo, 6 milhões, pouco mais de 6 milhões destes 9 milhões para servidores públicos, né, para o RH, mais 1 milhão para manutenção e modernização da secretaria, e aí tem mais para a Fundec 2 milhões, a Link 600 mil, e nós temos ações comunitárias 32 mil, festejos populares 36 mil, formação e capacitação 27 mil para um ano, revitalização de próprios 26 mil, tudo isso para um ano de gestão. A minha questão em relação a isso é, a partir das suas propostas, que dariam 3 conversas dessa, e diante desse orçamento, que já tem um déficit absurdo em relação às ações que uma cidade de 700 mil habitantes poderia ter, quais são as estratégias que você pensa dentro das propostas que você tem e pegando esse orçamento desse jeito, dividido dessa maneira? Eu não consigo imaginar, por exemplo, incentivo à leitura 10 mil numa cidade de 700 mil habitantes para um ano. Realmente
bem difícil. Então, a minha pergunta é essa: quais são suas estratégias para conseguir reverter esse quadro e ainda conseguir implementar as suas propostas? Bom, boa noite mais uma vez, boa noite, Robson, boa noite a Tereza, o Rodrigo, o Túlio, a Ana, que está aí no suporte técnico. É um prazer estar falando com vocês. Robson, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou membro da Comissão de Economia da Câmara Municipal de Sorocaba, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, e queria responder sua pergunta primeiro lamentando a proposta de orçamento que o atual governo mandou para a Câmara Municipal para o ano de 2021. O Rodrigo Sintra está aqui mediando, mas nós já estivemos juntos numa reunião como essa, virtual, para debater, ele como presidente do Conselho Municipal de Cultura, para debater o orçamento de 2021. Como membro da Comissão de Orçamento e como presidente da Comissão de Cultura, nós fizemos um exercício, inclusive consultando o Conselho Municipal da Cultura e outros coletivos de cultura da cidade, aonde nós poderíamos colocar complemento de verbas para, no mínimo, que Sorocaba, em 2021, tenha 14 milhões de reais na pasta da cultura, que é o orçamento de 2020 para a cultura. Veja, nós vivemos um momento, um ambiente pandêmico, nós vivemos um ambiente de crise econômica, portanto, nós consideramos que se não é possível fazer aumento substancial para o orçamento da cultura, no mínimo, tinha que garantir o orçamento de 2020. Nesse sentido, nós fizemos um exercício que gerou 19 emendas, que nós tiramos de outras secretarias, de tal maneira que chegue nos 14 milhões de reais. Portanto, eu, como membro da Comissão de Economia, como presidente da Comissão de Cultura, nós já articulamos com os vereadores da Câmara Municipal para que as 19 emendas sejam acatadas de tal maneira que o orçamento para o ano que vem seja de 14 milhões de reais. Dito isso, dizer primeiro que o nosso plano de governo é um plano de governo que se estende para 4 anos. Portanto, o plano de governo não é para o ano seguinte, já para o primeiro ano de mandato. Obviamente, que algumas ações nós já vamos querer tomar, já vamos tomar em 2021. Agora, o centro da minha candidatura a prefeito, o centro do meu plano de governo é o diálogo, coisa que os últimos governos não têm feito em todas as áreas, educação, saúde e também na cultura. Nós vamos governar de forma conjunta, portanto, com participação popular. Dito isso, o Conselho Municipal da Cultura fundamental vai ser protagonista no governo de políticas públicas para a cultura. Os mais variados coletivos e fóruns de cultura também serão consultados, a tal modo que o orçamento ele é finito. Então, quem vai escolher as prioridades para a política pública serão conjuntamente os coletivos, o Conselho, junto com o governo. Então, respondendo a sua pergunta, nós já fizemos, antes mesmo de ser prefeito, o remanejamento orçamentário para 2021, a ponto que chegará a 14 milhões de reais para manter o que tem hoje, que é insuficiente, mas já está aí uma correção, uma ação nossa, do meu gabinete, como presidente da Comissão de Cultura e como membro da Comissão de Economia. Ok. Candidato, você teria mais um tempinho, mas vocês podem alongar depois para a resposta. Então, eu passo para o Robson fazer uma complementação da sua pergunta, ou então fazer uma nova pergunta ao candidato. Você tem 3 minutos, Robson. Eu estou integrando agora o GT da Lei Aldir Blanc, que está pensando propostas dos editais com essa verba que veio da Aldir Blanc. E uma das dificuldades que nós tivemos é não saber, por exemplo, não ter números, dados oficiais de quantos são os artistas da cidade. Claro, isso vai ser impossível mapear precisamente isso,
mas acredito que essa consulta por meio dos artistas, dos movimentos culturais, ela possa auxiliar muito a pasta da cultura a criar ações e entender quais são as demandas da cidade, não só no centro. Essa expressão também, né, de levar a cultura para a periferia, eu acho assim, não que você tenha falado, mas acho que se ouve muito isso, levar a cultura para a periferia é um absurdo, acho que a periferia já tem a sua cultura, né? Então, acho esse debate, tanto no centro quanto em todas as regiões da cidade, muito, muito importante para poder se pensar em estratégias, principalmente nesse momento que a cidade, que os artistas da cidade, do país, mas da cidade especificamente, sofreram tanto e ainda sofrerão nos próximos meses com a paralisação das atividades. Então, há um abismo entre a intenção de aumentar essa verba e toda a articulação que tem que ser feita dentro da máquina pública, mas interessante saber que você já tem essa proposta e acho que é isso, é a minha observação a partir do seu comentário. Ok, Renan Santos, você tem 3 minutos para responder. Bom, dizer, Robson, que eu sou da periferia. Eu sou nascido e criado no Parque das Laranjeiras e moro no Parque das Laranjeiras desde então. A cultura da periferia é muito rica. O que precisa dar condições para a cultura da periferia se manifestar, estrutura mesmo. Veja, eu moro ao lado de um Céu das Artes, no Parque das Laranjeiras, uma região muito simples, muito carente, inclusive. O Céu das Artes, nesses 4 anos que eu estou no mandato, o pouco de melhoria que teve lá foi graças às emendas parlamentares que eu mandei ao longo desses 4 anos. Lá não tinha iluminação pública, não tinha iluminação no Céu das Artes, mandei emenda para fazer iluminação. O ar-condicionado do Céu das Artes, que estava comprado, que já fazia parte do programa Governo Federal, tinha vindo o ar-condicionado para o anfiteatro, mandei emenda para instalar o ar-condicionado. Oficina, eu mandei recurso, teve oficina de afoxé no Céu das Artes no ano de 2019, graças a uma emenda que eu enviei, foi aberto o edital e teve lá oferecimento de oficina de afoxé durante todo o ano de 2019. Portanto, eu sou da periferia, conheço a riqueza cultural da periferia e nós, como prefeito, temos essa proposta, eu como prefeito temos essa proposta de dar condições, estrutura, inclusive operacionais, para que a cultura na periferia tenha oportunidade de se manifestar, de fazer arte. Uma outra questão fundamental, que o nosso plano de governo é um plano de governo baseado no conceito de um projeto municipal de desenvolvimento econômico e social. Estou falando isso porque nós temos no nosso plano de governo aumentar gradativamente os recursos para a cultura, inclusive cumprindo um plano municipal de cultura, de tal maneira que nós possamos chegar no fim do nosso mandato, em 2024, quadriplicando o orçamento da cultura de 2021, que será o mesmo, 2021, graças à nossa emenda, será o mesmo orçamento, quadriplicando esse orçamento. Isso se dará através de outras ações dentro de um projeto municipal de desenvolvimento econômico, de tal maneira que a cidade volte a ter pujança financeira e econômica, para que a gente possa oferecer serviços de qualidade à nossa população, e a cultura, obviamente, é fundamental dentro de um processo como ferramenta de educação, como valorização da história de um povo, como identidade de um povo, e até, no meu modo de ver, eu não sou ativista da cultura, mas sou consumidor da cultura, consumo muito cultura nas mais variadas frentes. Está acabando o tempo, né? Pode concluir, Renan, só para concluir. De tal maneira que a cultura também é uma frente de desenvolvimento econômico para criar trabalho, emprego e renda e condições dignas para aqueles que fazem arte e cultura no nosso município. Muito obrigado, candidato Renan. Muito obrigado, debatedor Robson Catalunha.
E agora vamos passar para a nossa próxima debatedora. Eu chamo aqui Tereza Badini. Boa noite, candidato. É um 3 prazer minutos estar aqui. para você formular a sua pergunta. Ok, boa noite, candidato. Candidato, quando o senhor cita no seu plano de cultura sobre a preservação do patrimônio histórico, eu enxergo isso com muito bons olhos. E por meio, né, de reforma do Museu Quinzinho de Barros, que o senhor cita no seu programa, do Complexo Cultural, da Estação, da Praça Frei Baraúna, eu lhe pergunto, que recursos o senhor buscará para essas reformas? E depois de reformadas, que projetos culturais o senhor viabilizaria dentro desses espaços, para que esses espaços não sejam apenas utilizados para visitação, mas como uma sugestão também, mas que sejam encarados como espaços culturais, promovendo projetos que contemplem as diversas linguagens artísticas para a população. Muito bem. 5 minutos para a resposta, Renan. Tereza, muito boa pergunta. Veja, primeiro vamos falar aqui sobre a importância da preservação do patrimônio histórico da cidade de Sorocaba, do nosso estado e do nosso país. Preservar a nossa história é permitir que as futuras gerações e essa própria geração conheça a nossa história. Então, é fundamental que preservemos o patrimônio público da nossa cidade, coisa que não tem sido feita no último período, nos últimos anos. Um abandono total, uma desvalorização do nosso patrimônio histórico, e posso citar aqui alguns exemplos. A Oficina Grande Otelo, passado já 2 governos, está abandonada. Um governo, esse governo atual, 4 anos para não conseguir resolver, e eu não consigo enxergar, senão falta de vontade política para resolver um imbróglio da oficina Grande Otelo, que é de pedir para o governo do estado ceder aquele patrimônio para o município, de tal maneira que o município se responsabilize e faça a manutenção, a reforma necessária para dar vida novamente ao Espaço Grande Otelo. Se não, o município virá responsável pela reforma, no mínimo o município bater na porta do secretário estadual de Cultura e dos parlamentares da região, de tal maneira que aquilo já tivesse reformado, preservado e servindo como um espaço cultural para a nossa cidade. Eu vou muito na Feira do Beco, né, quando tinha antes da pandemia, e choro todas as vezes que estou na Feira do Beco do Inferno, ver aquilo ali abandonado. A segunda questão, vou citar outro exemplo, nós temos lá embaixo o Pelourinho, na Itavuvu, eu sou do Laranjeiras, ali os historiadores dizem que Sorocaba começou por ali, inclusive, um completo abandono. A primeira coisa que nós vamos fazer, Tereza, eu repeti um pouco o que eu falei para o Robson, que o modelo de governo que nós estamos propondo para a sociedade de Sorocaba é um modelo de governo participativo. Portanto, a primeira medida é de mapeamento dos espaços de cultura e do patrimônio histórico e cultural de Sorocaba, o mapeamento do poder público fazendo, mas sempre nós vamos consultar e conversar e dialogar com o Conselho Municipal de Cultura e com os coletivos da cidade. Então, eu acredito que só é possível governar do jeito certo, ou errando menos, sendo um governo plural e coletivo. Prefeito ou prefeita que se sente iluminado e quer governar tomando ações sozinhos, pode ter certeza que está fadado a dar errado. Fontes de recursos. O meu programa, o meu projeto é um projeto municipal de desenvolvimento econômico. Não é do dia para a noite. Nós estamos propondo pensar Sorocaba para 10, 15, 20 anos. Eu estou aqui num prédio, você está em um prédio, nós não estamos vendo o alicerce desse prédio, mas ele é fundamental para que o prédio fique de pé. Eu estou propondo fazer uma reforma estruturante na nossa cidade, de tal maneira que pense políticas públicas para 5, 10, 15, 20 anos na nossa cidade. Nós estamos colhendo fruto hoje de desgoverno, porque Sorocaba nunca teve um projeto a longo prazo.
um projeto de Estado, de município, enquanto ente federativo. Então, nosso projeto municipal de desenvolvimento, obviamente, quer colocar Sorocaba num novo ciclo de desenvolvimento econômico do município. Isso dando certo, nós acreditamos que vai dar certo, isso terá dinheiro para fazer muitas coisas. Mas queria citar aqui 2 exemplos, que eu sei que você deve estar curiosa. Da onde virá tanto dinheiro? Nós colocamos no nosso plano de governo novas receitas, fontes de novos recursos. Primeira coisa é fazer a lição de casa. Eu milito na política desde os 13 anos. Eu já trabalhei na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar, já fui presidente de partido, e uma coisa que Sorocaba faz e faz mal, aliás, acho que nem faz, é buscar, bater na porta e buscar recursos, escrever projetos para programas estaduais e programas federais. Lógico que nós estamos numa crise econômica, nesse momento esses programas estão fechados, mas já tivemos ao longo da história muito dinheiro federal e estadual à disposição para cumprir projetos de restauração, de preservação, e por preguiça, por falta de vontade política, não foram feitas no passado. Mas eu vou citar 2 exemplos de novos recursos. Sorocaba não aderiu municipalizar os pátios municipais de recolhimentos de carro. É um recurso, acho que não vai dar tempo de responder tudo, é um recurso que poderia ficar no nosso município e hoje vai para o governo do Estado. Portanto, eu vou municipalizar a gestão do pátio municipal de recolhimento de carros. Está aí uma fonte riquíssima de recursos que poderia ficar no município para dar conta de fazer novos projetos e novos programas. E a saída eu falo depois das minhas considerações finais. Muito bom. Obrigado, Renan, pela compreensão. Dá para você falar agora na tréplica da Tereza, se pode complementar. Então, Tereza, mais 3 minutos para você complementar a resposta do Renan ou fazer uma nova pergunta. Ok. Candidato, muito me alegra perceber a sua preocupação pela memória da nossa terra. Muito me alegra, realmente. E essa memória, né, que ela está reunida nas instituições de patrimônio da nossa cidade. Mas eu gostaria de uma especificação melhor, porque eu gostaria de citar para o senhor, por exemplo, outras instituições que também necessitam, na minha opinião, de reformas urgentes, né? Eu estou falando como exemplo o Instituto Histórico, que o senhor deve bem conhecer, Instituto Histórico Geográfico e Genealógico, né, daqui de Sorocaba, que tem na gestão o professor Adilson César, que é uma importante instituição que abriga a história de Sorocaba e que tem em seu interior a Casa Luísio de Almeida, né, de que encontra-se lá em verdadeira ruína, o telhado quase caindo na cabeça de todo mundo, prejudicando, então, até o próprio acervo que nós temos lá. E o Instituto, ele não tem recurso nenhum para reforma, a prefeitura não repassa verba para reforma, nem ao menos para a manutenção do mesmo. E o Instituto sente que nem vontade política existe para isso, né? E é muito preocupante. E só mais um exemplo para eu citar para o senhor, igual situação, ou pior, não pela deteriorização do espaço, mas pelo próprio museu, eu estou me referindo ao Museu Casa do Tropeiro, que tem como diretor, historiador e jornalista o Sérgio Coelho, né, que defende a cultura tropeira com unhas e dentes, eu diria. Afinal, o tropeirismo é a verdadeira identidade da nossa cidade, né, candidato? E ele luta por essa causa, por esse local, que hoje é uma casa, não é um museu, um espaço público, realmente, que fica ali na Vila Marta, que abriga, não sei se o senhor tem conhecimento, um acervo de mais de 400 peças voltadas ao tropeirismo. E quando eu disse uma casa, porque o museu, candidato, ele não possui espaço digno e adequado para o seu acervo. Ele só está lá também por conta da vontade, eu diria, vontade histórica do grupo dos associados que mantém esse museu. A prefeitura não cedeu nem ao menos um espaço para que se tornasse esse museu uma sede. Um museu esquecido, eu digo, ignorado pelo poder público. E até o diretor do museu, como eu disse anteriormente, Sérgio Coelho, numa entrevista que ele deu ao jornal Cruzeiro do Sul, me marcou muito a fala dele e muito me entristeceu quando ele disse
Foram inúmeras e incansáveis vezes que pedi apoio à Prefeitura e à Secult para manter viva a memória do museu. E ele diz que o museu não tem recurso para nada, nem ao menos uma sede. E ele terminou sua fala dizendo assim: cansei de dar murro em ponta de faca. Que reflexão o senhor pode fazer em relação à memória da nossa cidade que está deteriorada? 3 minutos, candidato Renan. A primeira ação é mapear os espaços de cultura de Sorocaba, patrimônio histórico e cultural de Sorocaba, e isso leva tempo. Nós, obviamente que a Secretaria de Cultura, nós vamos formar com quem é apaixonado pela nossa cidade, em primeiro lugar, e por quem é apaixonado por cultura. Esse é o nosso compromisso. A segunda coisa é que eu não acredito que uma cidade dê certo sem participação da população, e essa participação se dá através dos conselhos e dos coletivos. Veja, o Rodrigo cita que está mediando o nosso debate. É presidente do conselho e, voluntariamente, é uma pessoa que é presidente do conselho porque ama a nossa cidade, ama a cultura, ama os artistas, ama a arte, portanto, se dedica voluntariamente a isso sem ganhar nada. Ganha trabalho, ganha dedicar seu tempo em favor da nossa cidade. Estou dizendo isso, Tereza, porque tem muitos candidatos que vêm com respostas prontas e fórmulas mágicas para apresentar, e o centro da minha proposta é de fazer um governo participativo. Eu conheço o Instituto Histórico e Geográfico, já tive a oportunidade de estar lá, e não conheço a Casa de Preservação da História do Tropeirismo de Sorocaba. Confesso para você, não conheço. Como prefeito, nós vamos passar 6 meses conversando, porque, veja, eu gosto de política, e quem gosta de política gosta de conversar. A matéria-prima da política é conversar, é dialogar. Nós vamos passar os primeiros 6 meses de 2021 conversando com todas as frentes. Todas as frentes. Educação, cultura, saúde, esporte. Porque todo mundo, a sociedade, se desse para enxergar você andando na Braguinha, aquele montaréu de gente, se desse para enxergar um balãozinho na cabeça de cada pessoa do que ela pensa, você ia ver que os balãozinhos iam ser totalmente coloridos. Tem gente que milita pela saúde, tem gente que milita pela educação, tem gente que milita pelo meio ambiente, tem gente que milita pela proteção animal. É como se na escola a gente brincava de cabo de guerra, né? Só que é um cabo de guerra com milhares de cordas, né? Cada um puxando para o lado. Qual que é o papel do prefeito de uma cidade? É exatamente conseguir administrar, contemporizar, articular de tal maneira que as mais variadas frentes sejam contempladas para fazer uma cidade melhor. A cultura, preservação da nossa história é fundamental. Como professor, eu leciono em 3 instituições privadas em Sorocaba, 2 superiores e 1 colégio, porque eu sei o papel da importância da cultura. Agora, para responder objetivamente, nós vamos mapear os espaços de cultura e patrimônio da nossa cidade, pessoas que prestam serviços importantes, como o Instituto Histórico e Geográfico, como a Casa Museu da História do Tropeirismo de Sorocaba, mas quem vai dizer isso para o governo municipal? Para o governo municipal que se propõe ser participativo e democrático, são vocês que militam pela causa, e não tenha dúvidas que nós vamos construir juntos a Sorocaba que nós queremos. Muito obrigado, candidato Renan. Aproveito para agradecer a citação do meu nome, aí que você colocou. A gente realmente, todos aqui amamos muito a cultura de Sorocaba e muito nos entristece, né? Como a cultura vem sendo tratada ao longo desses anos. Estamos aqui, sim, para tentar mudar esse cenário e contamos com todos apoiadores da causa. Bom, agora então vamos passar para o próximo debatedor. Agora eu chamo aqui, então, Túlio Crepaldi para fazer a pergunta para o candidato Renan Santos. Túlio, 3 minutos para você formular a sua pergunta.
Legal. Candidato, primeira coisa, dizer que foi o único plano de cultura que citou o Conselho Municipal de Cultura e o Fórum Permanente como dois pontos de diálogo para a reformulação da Link, né? Eu acho que isso é um fato a ser destacado, tendo em vista que dos 8, apenas um se referiu especificamente. Então, gostaria de começar minha fala daí. Eu acho que todos os colegas aqui colocaram esse cenário para 2021 e a completa dificuldade de qualquer proposição que seja além desse recurso que está disponibilizado e todas as dificuldades em relação à expansão desses recursos. A minha questão é que, observando o seu plano de cultura, candidato, eu percebo que tem um investimento dentro de um recorte de linguagem cinematográfica, né, através do Polo de Capacitação Audiovisual e do reforço do incentivo tributário às produções audiovisuais na cidade. E aí a minha pergunta é a seguinte: diante desse cenário estrutural que sofre um esvaziamento devido à falta de verba, né, por contas de crises relacionadas tanto à economia, à política e ao setor sanitário, de onde que vem essa proposta de uma injeção específica dentro de um recorte de linguagem, sendo que várias outras componentes, áreas desse grande leque cultural, artístico especificamente, estão padecendo ali, né, de recursos, e tendo em vista ainda que a linguagem em si ela é uma linguagem de pouco acesso, né? Então, também tem um recorte de classe muito forte dentro da linguagem audiovisual. Eu gostaria de te ouvir, assim, um pouco da onde surgiu essa ideia e como que você pretende desenvolver, enfim, como que você enxerga essa proposta, não, de alguma maneira, dividindo esses recursos para setores que também estão muito esvaziados. Ok? 5 minutos para a sua resposta, Renan Santos. Ô, Túlio, prazer falar contigo. Primeiro que vocês não têm obrigação de saber, mas eu vou falar. Porque vocês não são políticos, são artistas, né? Agentes culturais, artistas, produtores. Mas o plano de governo, ele não é algo engessado. Ele é algo, pelo menos para quem é democrata, para quem é democrático, para quem acredita em participação coletiva, em construção coletiva, ele é uma referência. Ele é uma bússola, né? Nós vamos construir o nosso governo. Lógico que o plano de governo ele é aí um princípio, mas nada também que esteja escrito ali. Tudo que está escrito ali, nós vamos debater de novo enquanto governo. Porque, veja, nós criamos um plano de governo consultando parte da sociedade, consultando acadêmicos, parte do meu repertório de mandatários, são 4 anos dentro de um mandato, e parte de militantes da causa. Mas não significa que é um plano que é uma verdade absoluta. Tudo que está estabelecido no nosso plano de governo, nós vamos, se chegar à frente, se o povo assim quiser, eu à frente do Executivo Municipal, nós vamos rediscutir com todo mundo cada ação que ali está estabelecida. Portanto, ele é uma referência. Uma ação não exclui a outra, uma vez que nós estamos propondo um aumento gradativo do orçamento municipal para a cultura. Trocando em miúdos, quem vai dizer para nós o que é prioridade na área da cultura ou não é exatamente o Conselho Municipal de Cultura, junto com os mais variados coletivos de cultura da cidade. Eu dizia que eu gosto de política, gosto de conversar, trocar ideias, e a matéria-prima da política é o diálogo. Eu tenho certeza que quando eu colocar 5 coletivos diferentes numa sala, mais o Conselho Municipal de Cultura, vai ter muita divergência do que é prioridade ou não, mas essa é a beleza da democracia. Portanto, quem vai dizer o que é importante ou não são vocês. Repito, está no plano de governo, nós consideramos que é importante, mas não temos dificuldade nenhuma de rever se o conjunto dos militantes, dos ativistas, assim entender. Mais especificamente sobre a questão audiovisual, nós enxergamos que o audiovisual é uma oportunidade de formação de frente de trabalho
é uma frente que está dentro do nosso plano de desenvolvimento econômico para o município. Portanto, nós queremos criar em Sorocaba um polo audiovisual. Quais são as cidades que são polos produtores audiovisuais? É São Paulo, capital, e Rio de Janeiro. Você não tem outras cidades que disputam no polo audiovisual no Brasil. São Paulo, capital, teve uma experiência riquíssima, que foi criar a SPCine, uma agência que facilite a produção audiovisual de tal maneira que você atraia a indústria do audiovisual para a cidade. Nós queremos atrair a indústria audiovisual para a cidade de Sorocaba, fomentar as que aqui já estão. Eu falar aqui até que uma particularidade. Eu sou o único candidato desses que estão com produções bem feitas no programa de TV, que é produtora de Sorocaba. Os demais candidatos, aí, os 4 candidatos com mais tempo de TV, trouxeram produtoras de fora de Sorocaba. Olha só, no momento pandêmico, onde nós temos aqui produtores, cinegrafistas, roteiristas, enfim, a gama da questão audiovisual em Sorocaba, a gente importando produtora de fora. Portanto, eu considero que é uma oportunidade de trabalho, emprego e renda, de virar um polo audiovisual para o nosso município, de tal maneira que o meu plano é alicerçado num projeto municipal de desenvolvimento econômico e social. Agora, não é recorte, é uma linha, é um norte, é uma bússola. Quem vai dizer o que nós vamos fazer na cultura são vocês, como está contemplado no plano de governo, sempre consultando o Conselho Municipal de Cultura e os coletivos. Ok, Túlio, mais 3 minutos para você fazer a complementação ou uma nova pergunta. Eu vou fazer aqui uma reflexão a partir do que foi colocado pelo Renan e vou lançar uma pergunta que é um ponto que eu não entendi do plano. E eu gostaria de ouvir um pouco mais. Eu acho que, Renan, a gente tem enquanto artista, enquanto feitores de arte, a gente tem uma grande dificuldade e um grande desafio, que é conseguir entrar de uma maneira que não nos deslegitime enquanto fazer artístico, né, dentro dessas propostas de projeção econômica. Porque a gente, enquanto artista, por exemplo, eu que já dei aula em setores que o pedagógico ficava do lado do administrativo, sei o quanto os universos são completamente diferentes e, às vezes, eu sinto aqui, diante de todos esses debates, né, a gente já está chegando numa finalização desse ciclo de debates, e eu sinto que tem esse grande dilema, que é enxergar essa solução do campo artístico nesse circuito econômico e, às vezes, tomando como caso a própria questão do fomento à indústria cinematográfica, o quanto que a solução ela está também atrelada a sublinhar indústrias e mercados culturais cuja atores que têm capacidade de concorrência, porque quando a gente fala de mercado, a lei é a concorrência, a gente não tem frente, a gente não tem voz, e, enfim, eu sinto que tem essa questão que é uma questão de encontrar. Eu sei que a gente precisa de dinheiro, eu sei que os fazeres artísticos precisam de estrutura, mas não é só. Dentro desse setor econômico tem um embate ideológico, tem um embate de fazeres, né, que, de alguma maneira, eu sinto um pouco de carência de ouvir propostas de estruturas que deem conta dessas desigualdades. Isso é um ponto de observação. E aí, sobre o seu plano municipal de cultura, eu queria entender mais o que é o observatório de ideias, assim. É um mapeamento, é um gerenciamento desse mapeamento para quê, exatamente, assim? Para encaminhar qual proposta? Ok, 3 minutos, Renan. Ô, Túlio, eu quero me solidarizar com você pelo esse seu sentimento de uma certa industrialização da cultura. Eu respeito muito os artistas, respeito muito quem faz cultura, do fazer artístico, do fazer arte, mas isso é próprio de quem é artista, né? Portanto, eu também vou aprender com vocês e vou aprender com esse sentimento que você pondera muito bem.
Eu sou consumidor de cultura. Eu não sou artista, eu não faço cultura, portanto, faz parte. Eu humildemente me solidarizo e estou aberto a aprender a ter esse sentimento mais puro. Agora, a vida é dura, né? Nós temos que conver que a vida é dura e as contradições, elas são inerentes da vida, da sociedade. Ao mesmo tempo que é preciso ter esse resgate puro da cultura, do sentimento, o fato é que artistas, espaços de culturas precisam sobreviver. Portanto, nós não estamos num ambiente normal. Nós estamos discutindo num ambiente de 8 meses de pandemia, onde a classe de vocês foram, se não foi a mais afetada, uma das mais afetadas, né? A última a voltar, a poder se apresentar, a poder ver seu ganha-pão do cada dia. Portanto, nós construímos também o nosso plano de governo dentro dessa conjuntura. Então, daí eu pediria um pouco de flexibilidade conosco, uma vez que nós estamos nessa conjuntura atípica, que é uma pandemia. Mas me comprometo de entender melhor isso que você coloca, de colocar a arte, a cultura, de fazer arte, de fazer cultura, como um processo, não educacional, propriamente disso, de educação formal, mas como valorização humana, enfim. Agora, nós vivemos num mundo capitalista e a vida é dura, né? Você terminou fazendo uma pergunta que... Sim, posso repetir. Pode explicar um pouquinho mais sobre o Observatório de Ideias? O Observatório de Ideias, na verdade, é que nós queremos estar em constante contato com a população nas mais variadas áreas. Então, veja, eu vou implementar o WhatsApp do prefeito. O WhatsApp do prefeito vai ser para que cada cidadão possa mandar os mais variados tipos de problemas da sociedade. O Observatório de Ideias na verdade, a população poder dar sugestões do que ela considera que seria importante de ter na área cultural, na área de lazer, nas mais variadas regiões da cidade. É um jeito de você ter constante conversa com a população, para que ela também opine, não só através da entidade civil organizada, que é o conselho, que são os coletivos, mas que tenha um contato direto com a Secretaria de Cultura, que vai ser articuladora. A Secult no nosso governo não vai ser protagonista. Quem vai ser protagonista no nosso governo vai ser o conselho, os coletivos e a população sorocabana que se interessa pelo assunto. Muito obrigado, candidato Renan Santos, ao debatedor Túlio Crepaldi. E agora nós vamos passar para o segundo bloco, que é onde nós vamos ler as perguntas dos comentários do Facebook, para que você possa responder em 2, 3 minutos no máximo. Vou pedir para que a Ana, do suporte, possa colocar as perguntas aqui, para que eu possa lê-la. E aproveito esse momento, antes da Ana colocar, de agradecer publicamente, Renan, o fato de você ter levado em consideração a solicitação do Conselho de Cultura, através da minha pessoa, e fazer emendas ao orçamento do município. Eu sei que é algo completamente difícil, e ainda mais o Conselho ser ouvido é uma coisa bem também difícil, principalmente neste momento. Então, eu gostaria de agradecer, sinceramente, em nome de toda a classe artística de Sorocaba, em nome de todos os produtores e trabalhadores de cultura, em nome da população, que vai ganhar muito com essas emendas, porque vão ter muito mais ações de artes no ano que vem. E eu desejo muita sorte, agora, para que a Comissão de Economia aprove as emendas apresentadas por você, para que a Câmara faça já aqui um apelo público, para que os vereadores, na plenária da votação da LOA, aprovem essas emendas para a cultura e façam um novo apelo para que a prefeita sancione essas emendas, que vai ser de forma muito significativa para ter um novo cenário o ano que vem para as artes e a cultura. Bom, vamos ler a primeira pergunta aqui. Alexandre Maglione pergunta para o candidato Renan Santos. Renan, o que você acha do auxílio esposa e do 14º salário? Se ele recebe e se tem algum projeto, se você acha, né, recebe, e se tem algum projeto para acabar com esses privilégios. Vamos lá, 2 minutos. A pergunta não tem nada a ver com a cultura, mas eu responderei com gosto. O auxílio esposa,
eu confesso que é algo que precisa ser estudado, porque, veja, é uma lei muito antiga, e se aqueles que eventualmente recebem e não se adequam ao critério para receber auxílio salário esposa, eu sou contra. Agora, se eventualmente alguém está dentro do critério, eu não vejo problema. Aliás, sou contra retirada de direitos de forma intransigente da classe trabalhadora. 14º salário, para mim, não é novidade. Eu não sou deputado, eu sou vereador. Vereador, aliás, nem recebe salário, recebe... tem um termo específico, mas não é considerado salário. Tanto que vereador não tem 13º, vereador não tem férias enumeradas, vereador não recebe qualquer tipo de multa rescisória após sair do mandato, nada disso. Então, 14º salário, não sei do que fala especificamente. Privilégios. Eu sou o 3º vereador que menos gasta da Câmara Municipal, perdendo apenas para o Hélio Brasileiro e muitos que gastam 0. A minha faixa de média de gasto nesses 4 anos foi de R$160 mês, que são de cópias, e votei contra manter o salário dos vereadores da atual legislatura e para a próxima. Fui um dos 7 vereadores que votei contrário, então meu histórico de vida fala por mim. Eu não vivo da política, eu leciono em 3 lugares, estou tendo a ousadia de ser prefeito, candidato a prefeito, tanto que não quero ser reeleito vereador, acho que cumpri meu papel, enfim. Mas a pergunta era 14º salário. Muito obrigado, Alexandre e Renan. Vamos para a próxima pergunta. Fusquinha, o palhaço Fusquinha de Porta Aberta. Caro candidato, o que o senhor pensa da operação Casa de Papel e que fará efetivamente para que não se repita? Lembrando que grande parte do dinheiro da Casa de Papel era um orçamento que pertencia à cultura da cidade de Sorocaba. Vamos lá, candidato, 2 minutos. Casa de Papel é um escândalo municipal. O Sorocaba estreou nas manchetes de jornais no último período só com escândalos, nada de novidade. Penso que terceirizações de serviço abre caminho para esse tipo de situação. Portanto, eu sou contra terceirizações, contra privatizações, contra compartilhamentos, que é o termo que eles usam mais modernos para terceirizar serviços. Nós vamos criar um observatório social de Sorocaba para ter controle social em cima das contas públicas, que é uma experiência de Maringá, inclusive após colapsar os serviços públicos em 1996. Nós achamos que aquilo que dá certo, aquilo que é um bom exemplo, nós temos que copiar. Nós vamos criar um observatório social para fiscalizar as contas públicas a partir da sociedade organizada de Sorocaba, sindicato de trabalhadores, população, enfim. Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Por favor, na tela. Vinícius Paes pergunta: qual porcentagem do orçamento municipal o candidato pretende disponibilizar na pasta da cultura? Gostaria de fazer um adendo, lembrando que o que prevê o Plano Municipal de Cultura é 1% do orçamento para a cultura, elevando até chegar a 2%. É isso que está no plano. Muito bem. 2 minutos, Renan. Muito boa pergunta do Vinícius Paes. Nós colocamos no nosso plano de governo de aumentar gradativamente os recursos para a cultura, o orçamento municipal para a cultura. Eu não tenho certeza exata do percentual, eu lembro de valores que 14 milhões que foi de 2020 e 14 milhões é que nós estamos garantindo através das nossas emendas para 2021. Salvo engano, isso deve dar um pouco mais que 0,5%. O Rodrigo pode até me corrigir se é isso mesmo que corresponde hoje aos 14 milhões? É mais ou menos isso, 0,6%. Isso, um pouco mais de 0,5%. A nossa proposta é chegar a 2% até 2024, dobrando ano após ano. Ano após ano. Por isso que eu falei quadriplicar o orçamento da cultura nas primeiras perguntas que me fizeram, que eu lembrava que era em torno de 0,5%, e o nosso prazo é que até 2024 chegue a 2%, cumprindo aí o Plano Municipal de Cultura. Muito bem, muito obrigado. Próxima pergunta, temos mais uma pergunta, Ana. Marcelo Nascimento, vice-presidente do Conselho aqui de Cultura de Sorocaba, pergunta ao candidato Renan: como você viu as trocas dos titulares na Secult nesse mandato? Qual o perfil do seu futuro ou futura titular
na pasta da Secretaria de Cultura? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Marcelo, nós vamos fazer algo inédito. Se vai dar certo ou não, é a vida que vai dizer. Nós vamos chamar uma grande plenária para debater com todos os coletivos, com o conselho, com a sociedade interessada, com o artista lá da periferia que quer discutir quem vai ser o próximo secretário de Cultura. Nós vamos apresentar alguns nomes, 3, 4 nomes de ativistas da cultura, pessoas que conheçam a cultura de Sorocaba, pessoas que sejam respeitadas no meio da cultura de Sorocaba, para que, de forma democrática, escolham. Isso pode ser simplificado ou pode dar muito problema. Nós podemos passar 3, 4 dias debatendo, porque tem divergências de pensamento, mas a nossa ideia é fazer uma grande plenária de consulta por aqueles que militam na cultura sorocabana. Obviamente que já apresentando aí uma lista tríplice e, obviamente, pessoas que têm afinidade ideológica com o nosso projeto municipal que nós apresentamos. Mas é dentro dessa linha, vai ser um ativista da cultura certamente. Muito bem, muito obrigado, candidato, pela resposta. Então, agora nós vamos passar para a última etapa desta nossa Roda Viva Cultural, onde cada debatedor e o candidato farão as suas considerações finais. Então, eu chamo aqui todos os debatedores e também chamo aqui o candidato para que a gente possa, nesse momento, iniciar na sequência as considerações finais. Nós temos em torno de 1 minuto para as considerações finais de cada um. Robson, suas considerações finais. Renan, eu acho louvável essa ação que foi tomada, que foi nos últimos dias para aumentar essa verba para o ano que vem. Espero que a prefeita leve isso adiante, espero que também haja força dentro da Câmara e da Prefeitura para que isso siga adiante, para que não seja colocado no cantinho ali enquanto as eleições continuam. E uma outra consideração em relação à sua proposta de consultar os artistas, e já sugiro que você separe vários dias na sua agenda para receber todos os conselhos, o conselho, o fórum e todos os movimentos da cidade, porque haverão muitas propostas e reivindicações. Muito bem. Vamos passar, então, para a Tereza Badini, suas considerações finais. Seu microfone acho que está mutado. Tereza, por favor, verifique. Desculpe. Ok, vamos lá. Ok. Candidato, eu quero desejar de coração, caso o senhor seja eleito, toda a sorte do mundo, porque a nossa cidade, ela merece uma gestão toda voltada para o cidadão sorocabano. Eu desejo de coração que o senhor, caso eleito, faça isso acontecer realmente. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Tereza. Túlio, sua consideração final. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo que está nos assistindo, a presença do Renan, a presença dos debatedores. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva. Acho que as dúvidas das quais eu carregava quando eu entrei, eu estou sem elas nesse momento, então acho isso positivo. E parabenizar também o Renan por essa conquista das emendas para aumentar a verba do LOA, que, nossa, dá um alívio, dá um respiro necessário para continuar aí na resistência, que a gente sabe que vai ser como já tem sido. Então, é isso. Boa sorte aí nas eleições. Muito obrigado, Túlio. Renan Santos, suas considerações finais. Bom, quero agradecer a oportunidade, cumprimentar o Robson, o Túlio, a Tereza, o Rodrigo, todos que nos acompanharam até aqui nessa live. Dizer que é um prazer conversar com vocês, pedir para vocês que estão me assistindo. Eu sou um jovem, 35 anos, da periferia, professor, que me preparei para ser prefeito da nossa cidade. Nunca nós tivemos em Sorocaba um prefeito ligado da periferia. Parece que para ser prefeito em Sorocaba tem que nascer na dita família tradicional de Sorocaba. Aqui nós tivemos Âmores, Panunzio, Crespos, Mendes, nunca com tantos
Renan dos Santos, filho de um João e uma Maria da periferia. Considero a cultura fundamental, tenho muito que aprender com vocês, mas a marca do nosso governo será um governo plural, democrático e participativo. Eu não acredito que é possível uma cidade dê certa sem a participação popular, e o conselho, e os fóruns, e os coletivos são fundamentais para que a nossa cidade dê certo. Um grande beijo, um grande abraço no coração de vocês. Dia 15 de novembro, vote 12, vote Renan pela renovação. Muito obrigado, Renan Santos. E agora eu gostaria de fazer minhas considerações finais, agradecendo em mais uma live a participação de nossos debatedores, artistas, produtores, tão envolvidos, militantes pela causa da arte em Sorocaba. Eu gostaria de também agradecer em nome de toda a classe artística de Sorocaba, porque a gente sabe que sem os artistas, sem os produtores, nenhuma Secretaria de Cultura nós teríamos hoje. Foi uma secretaria que demorou muito tempo para conseguir chegar, foi uma luta imensa, e o que a gente espera para o próximo ano é que seja quem for que seja eleito, Renan, hoje está aqui, os outros debatedores que já passaram por aqui, que olhe com carinho para as demandas dos recortes sociais, no sentido da cultura, da educação, como bem o Renan frisou aqui, eu fico muito feliz de verdade ouvindo que tem essa escuta do conselho, dos fóruns, dos artistas, porque nós somos os fazedores aqui da cultura, da arte. Temos também os fazedores da educação, que também muitos aqui também são educadores. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós estamos no dia a dia, na vivência, na luta, melhor do que nós, para saber o que está acontecendo, é só consultar a gente. A gente está aqui disponível para colaborar na gestão que entrar, seja quem for. A gente só quer ouvir, a gente só quer colaborar, a gente quer construir junto para o melhor da cidade, para o melhor da sociedade, e nós especificamente para o melhor da arte, para o melhor da cultura. Eu fico muito feliz, Renan, de verdade, você citar o Conselho Municipal de Política Cultural e você atender o nosso pedido, porque a gente enfrenta uma luta diária no Conselho da dificuldade de ser ouvido, da dificuldade das nossas deliberações serem acatadas. É uma dificuldade imensa. E quando a gente vê uma pessoa, um vereador, acatar, é uma felicidade imensa. É tudo que a gente espera para melhorar a cultura, a arte, todos os setores de Sorocaba. Muito obrigado a todos pela presença nessa noite. Um beijo no coração de vocês. E este foi o Roda Viva Cultural com o candidato a prefeito Renan Santos. Amanhã teremos novamente, às 8h30 da noite, o debate com o professor Flaviano, na mediação Túlio Crepaldi e nossos 3 debatedores que vão fazer mais uma grande noite de debate para a cultura. Beijos e abraços.